Você já parou, de verdade, para refletir sobre o quão pouco sabemos sobre as pessoas que estão à nossa volta? Já se perguntou quantos segredos se escondem por trás de um simples sorriso? Será que aquele olhar simpático, gentil, é realmente sincero? Ou é apenas uma máscara cuidadosamente colocada para manter as aparências? Todos os dias, cruzamos com rostos que carregam simpatia, educação, cordialidade. Alguns parecem confiáveis, acolhedores, quase perfeitos. Mas será que são? O que realmente existe por trás de tudo isso? Quem são de fato essas pessoas? Quando ninguém está olhando, por trás de um sorriso pode existir um abismo. Por trás de palavras seguras pode habitar uma alma frágil, partida, carregada de medos, de traumas, de vazios que ninguém vê. E você já se perguntou quantas dessas máscaras você mesmo já vestiu, só para não mostrar quem realmente é? Vivemos em um mundo doente pela aparência, um teatro onde o que se mostra importa mais do que o que se é. Onde a superfície vale mais do que a profundidade, onde as pessoas valem mais pelo que aparentam do que pelo que realmente carregam na essência. E nesse jogo silencioso de disfarces, quem tem olhos para ver, percebe que nem tudo é o que parece. Mas aqui está uma verdade desconfortável e, ao mesmo tempo, libertadora. Você não precisa ser psicólogo, nem terapeuta, nem expert em comportamento humano para enxergar além das máscaras. Basta saber onde olhar. Existem dois sinais, dois detalhes quase invisíveis, mas absolutamente reveladores. Duas pequenas rachaduras por onde o verdadeiro eu de qualquer pessoa acaba escapando. E geralmente, no momento em que ela menos percebe. E se eu te dissesse que esses sinais estão nas coisas mais banais, mais cotidianas, você acreditaria? E se eu te dissesse que tudo aquilo que você tanto procura nos grandes discursos, nas grandes atitudes, sempre esteve escondido no ordinário, no simples, no aparentemente sem importância? Imagine possuir a habilidade de enxergar além do que os olhos veem, de ouvir não só as palavras, mas também os silêncios, de perceber aquilo que não é dito, mas que, mesmo assim, grita. Parece impossível? Pois não é. Quando você entende quais são esses dois sinais, sua percepção muda, definitivamente. Você nunca mais vai olhar para alguém da mesma maneira. Nunca mais. E talvez, apenas talvez, passe a enxergar a si mesmo de um jeito que nunca teve coragem antes. Mas antes de te revelar esses dois sinais, respira fundo. E se você valoriza reflexões como essa, te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Aqui, nós mergulhamos fundo no que muitos evitam encarar, porque crescer dói, mas ignorar custa muito mais caro. Carl Jung, talvez o maior explorador da psique humana, dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas são transformadas. Mas, me responde, e quando não há nada a oferecer, quando a outra pessoa não tem status, não tem dinheiro, não tem beleza, não tem poder, absolutamente nada que te beneficie, quem você se torna nesse encontro? E mais, como o outro se comporta quando não há absolutamente nada a ganhar? É exatamente aí, no vazio de interesses, que a verdadeira essência se revela. Observe, com mais atenção do que nunca, como alguém trata quem não pode lhe oferecer nada. Você já percebeu isso? Já notou como algumas pessoas mudam completamente quando estão lidando com quem elas consideram inferior? Veja como alguém trata um garçom, uma faxineira, um atendente, um estranho que pede informações na rua, ou até alguém que por acidente comete um erro simples. A empatia verdadeira faz distinção? Não. Ela simplesmente é. Ela se manifesta
independente do contexto, independente de quem está do outro lado. Por outro lado, você já percebeu como algumas pessoas tratam quem está em posição de poder, com extrema gentileza, mas se transformam completamente, quando estão diante de quem não pode oferecer nada. Por quê? O que isso revela? O que isso esconde? A resposta é brutal. Quem age assim carrega feridas, inseguranças profundas, medos que foram enterrados, mas nunca curados. E na tentativa de parecer superior, revela exatamente o contrário, uma alma quebrada que só se sente segura, pisando sobre os outros. Quantas vezes você já viu alguém agir assim e fingiu não perceber? Quantas vezes você mesmo se percebeu fazendo isso, sem querer? Esses pequenos momentos, esses detalhes que parecem insignificantes, são, na verdade, janelas abertas para a verdade mais crua da alma humana. Repare, observe, a pessoa agradece, ela olha nos olhos, ela sorri, ou age como se aquela outra vida não tivesse importância alguma. Psicólogos, terapeutas, estudiosos do comportamento, todos concordam em algo. Não são os grandes gestos, nem as grandes palavras que revelam quem alguém é. São os pequenos, os invisíveis, aqueles que ninguém percebe, a não ser quem sabe onde olhar. Quando não há vantagem alguma, o que sobra é quem a pessoa realmente é. E agora, mais uma vez, o espelho se volta para você. Como você trata quem não pode te oferecer nada? Você oferece um sorriso, um bom dia, uma palavra gentil, ou simplesmente ignora, como se aquela existência fosse invisível? Agora vem o segundo sinal, tão poderoso quanto o primeiro e tão revelador quanto incômodo. Preste atenção na forma como alguém lida com promessas. Isso diz tudo, tudo. Não importa se é uma grande promessa ou algo aparentemente banal. Quando alguém diz que vai te ligar, que vai te ajudar, que vai estar lá e não cumpre, o que isso significa? É só descuido? É só esquecimento? Ou é um reflexo de algo muito mais profundo? Porque no fim, promessas não são apenas palavras, são contratos invisíveis. E cada vez que você quebra uma promessa, por menor que pareça, uma rachadura se abre no outro e em você mesmo. Jung dizia, com a precisão de quem entende as sombras humanas, que você é aquilo que faz, e não o que diz que vai fazer. E me responde, quantas pessoas você conhece que vivem dizendo, prometendo, jurando, mas, quando chega a hora de fazer, simplesmente desaparecem? E mais importante, você é assim? Você promete para si mesmo que vai mudar, que vai começar, que vai se cuidar, que vai parar, que vai melhorar. E depois se abandona no meio do caminho. Quando alguém quebra uma promessa, observe. Essa pessoa assume, ela se desculpa, ela explica com honestidade, ou simplesmente finge que nada aconteceu, porque assumir um erro exige algo raro, chamado maturidade emocional. E, sejamos sinceros, quantas pessoas você conhece que realmente possuem isso? Olhe para os padrões. A pessoa fala muito, promete muito, mas cumpre pouco? Ou é daquela que prefere o silêncio, a discrição, mas quando promete, você sabe que pode contar? E novamente, olho para você. Você é aquele que promete muito para si mesmo e cumpre pouco? Quantas promessas você já quebrou, não para os outros, mas para você? Porque, no final, cumprir ou não cumprir promessas não é sobre o outro, é sobre você, sobre a relação que você tem consigo mesmo, sobre sua própria integridade. Esses dois sinais, a maneira como alguém trata quem não pode oferecer nada e como lida com promessas, são espelhos, espelhos que mostram com uma clareza desconfortável
aquilo que muitos passam a vida inteira tentando esconder. Por isso, da próxima vez que você conhecer alguém, não se deixe levar pelo sorriso, pelo discurso, pela simpatia ensaiada. Observe no silêncio, no detalhe, no que ninguém percebe, porque é exatamente aí, no vazio, na ausência de vantagem, que mora a verdade. E mais do que procurar autenticidade nos outros, talvez a pergunta mais assustadora seja: você tem coragem de cultivar isso dentro de si? Se esse vídeo te tocou, te provocou, te fez refletir, se inscreva agora no canal. Deixe seu like. Compartilhe essa reflexão com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aqui não estamos apenas falando sobre evolução, estamos falando sobre transformação. E antes de encerrar, existe uma última coisa que você precisa saber. Às vezes, até o rosto mais honesto carrega algo inimaginável. E talvez, enquanto você escutava cada palavra deste vídeo, alguém também estava te observando. Não para te julgar, mas para decidir se você realmente está preparado para conhecer a verdade mais sombria de todas, que no final ninguém conhece ninguém, nem mesmo a si próprio.